No livro de Marcos 8:31, o último domingo do ano, hein? Olha só, é a segunda vez, ano passado também. Põe aí, Marcos 8:31. Se você está vindo na igreja tem um ano, você já ouviu isso aqui umas 2, 3 vezes, pelo menos, né? Vamos lá. Então, ele começou a ensiná-los. Jesus está ensinando. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente, Jesus falou claramente a esse respeito. Então, sempre Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a própria vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Amém, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Pai, nós sabemos que tem um lugar maior. Nós sabemos que tem muito mais, Pai. E eu não digo de coisas materiais, mas tem muito mais do Senhor para nós. Mas, Pai, eu também sei que nós precisamos aprender como chegar neste lugar, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos deixar. Por isso eu te peço, Senhor, nós queremos, Deus, nós queremos estar neste lugar que o Senhor tem para nós. Nós queremos provar da tua presença. Nós queremos entrar no Santo dos Santos. Mas, Pai, nos ensina. Nos ensina a entrar neste lugar. Por isso eu oro, Senhor, que com a tua palavra, o Senhor abre nossos olhos, o Senhor abre nossos ouvidos, Pai. E o Senhor, de fato, nos mostre o caminho para a sala do trono. Que o Senhor nos mostre o caminho, Pai, para o teu trono. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos vocês já ouviram essa história, né? Tá, a gente leu em Marcos, mas talvez você já leu o livro de Mateus, você já leu. No livro de Lucas também tem essa história. É uma passagem bem conhecida por nós. Mas hoje eu quero destrinchar um pouco, porque esse apunhado de versículos fala muito sobre a nossa vida. E muito sobre, a gente canta tanto sobre, quero a tua presença, não é? Mas a gente, às vezes, não vive, de fato, o caminho para este lugar. Eu ganhei um presente do meu cunhado e da minha irmã, Luma. Eu me sinto muito mimada, às vezes, sabe? Eles me deram um espumador de café. Chique, bem chique. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma mania, principalmente com essas coisas assim diferentes, de ler o manual. Então, eu pego... Eles me deram, né? Eu comprei uma chaleira esses dias, eu sei como é que funciona, mas eu estava lendo o manual. Porque eu queria saber o que não podia fazer para estragar, porque foi bem caro. Aí eu peguei o espumador de café e fiquei lendo o manual. E aí é muito engraçado, porque isso tem muito a ver com a nossa vida cristã. A gente consegue encontrar 3 tipos de cristão. A gente vai voltar para o texto, mas só para vocês entenderem. Tem aquele cristão que tenta, imagina, né? Eu estou tentando lá usar o espumador e não pego o manual, eu nem sei se tem o manual. Como se a Camila chegou lá em casa e pediu um cafezinho. Eu vou fazer para você, Camila. Quase 9 da noite, né? Meu Deus. Imagina se a Camila nunca viu espumador, foi lá e tentou usar. A chance de estragar é grande, né? Tem aquela pessoa que tem um negócio, sabe que tem um manual, mas não, vou fazer do meu jeito. Eu acho que eu sei como é que usa aqui, é do meu jeito mesmo, vou fazer, né? Tem esse segundo tipo de crente, vocês estão entendendo, né? E o terceiro, eu acho que é o pior. A pessoa vai lá, tem um negócio, tira um tempo da vida dela para ler o manual. Aí ela chega lá na frente do espumador. Não vou seguir o que esse manual está falando, não. Vou fazer do meu jeito. Qual que vocês acham que é o pior? Que é o mais, desculpa a minha palavra, tá? Que é o mais burro. Qual que é? É o terceiro, né? Pois é.
Pior que a gente é assim muitas vezes. Nós temos o nosso manual da nossa vida. E esse manual é para quê? É um lugar só que isso aqui vai nos levar. É um lugar só, que é o Senhor. E a gente faz do nosso jeito, achando que a gente vai chegar do nosso jeito. A verdade é que nós não vamos chegar do nosso jeito. Enquanto nós não nos submetermos à palavra e o caminho que ela está nos levando, nós vamos ficar aqui cantando, chorando, orando, fazendo tudo e nós não vamos alcançar o que o Senhor tem e já falou que tem para nós. Amém? Então vamos voltar para o texto. Aqui é bem legal que Jesus está contando, e lá na palavra vai dizer, no 32, pode pôr o 32. A palavra vai dizer o seguinte: ele falou claramente sobre o que ia acontecer. E o que ia acontecer? Ele tinha que sofrer na mão dos anciões, dos mestres da lei, dos fariseus, e ele ia morrer, e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Jesus estava falando claramente o caminho dele. E é engraçado, a gente leu aqui Marcos capítulo 8, mas se a gente passar um pouquinho os versículos, o 30 mesmo, põe aí no 30. A gente leu o 31, né? Se você pôr ali no 30, você vai ver que é uma outra história muito conhecida. Deixa eu ver a partir de qual, Bernardinho? 27 a gente vai ler. Põe no 27. Isso aqui é um pouco antes do que eu li. Jesus disse aos seus discípulos, pode passar. Ah, não, ó, lá, volta lá. Quem o povo diz que sou? Vocês lembram dessa história? Aí Jesus perguntou, pode passar? Aí alguns falam que você é Elias, outros que você é Eliseu, ou se você é João Batista, ou que você é um dos profetas. Aí ele pergunta, e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és Cristo. Próximo. Jesus o advertiu de que não contasse para ninguém. Esse é o 30. Aí a conversa continua, gente. A conversa continua. Pedro acabou de ter uma revelação. É que Marcos não conta, mas se a gente for ler nos outros, Jesus fala, foi Deus que te deu essa revelação. Pedro acabou de ter, talvez, a revelação mais importante que alguém poderia ter, que quem era Jesus. Aí o que aconteceu depois? Passa para o 31. Jesus estava conversando, falando claramente, diz que tinha que morrer. Aí o que Pedro faz? Jesus, foi bom que ele foi educado, né? Vamos ali no cantinho. Como você fala um negócio desse, que você vai morrer? Como assim? Que vergonha! Por quê? O que eles achavam que Jesus ia ser? O rei, que ia quebrar tudo, tananã. Como assim você está se humilhando desse jeito? Não é? E aí, a minha pregação de hoje, o que Deus me tocou é para falar sobre a morte. É meio pesado, né, falar isso, vou falar sobre a morte. É interessante que estava lá no hospital, aí a gente fala, não, a gente vai morrer mesmo para Cristo, né? Aí foi o primeiro dia que o pastor foi me visitar. Ele foi lá 2 vezes. Aí ele chegou e falou, não deu nem hoje. Ele falou assim, e aí? Está preparada para subir? Eu oro. Eu falei, misericórdia. Sério, juro vocês. Eu fiquei bem reflexiva ali. Está preparado para subir? Eu vou orar. Nossa, eu não sei se eu já não estava muito bem. Aí quando eu escutei isso, mas foi uma prova para eu ver como é que estava o meu coração de verdade. Tipo, caramba, Deus, eu acho que eu ainda sou muito apegada a isso aqui. Eu acho que eu ainda não consigo orar que morrer é lucro. Porque a gente fala isso, né? Mas quando chega no momento, será que é verdade? Ali eu provei que eu realmente não estava. Com essa brincadeirinha aí. Né? Deus usa tudo que Ele quiser para nos sondar e nos mostrar. E a verdade é que nós, e é natural, a gente não enxerga a morte como Deus enxerga. Deus, Ele enxerga a morte diferente de nós. E é muito importante a gente ter esse entendimento, porque toda hora a Bíblia está falando de morte. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Toda hora a Bíblia está falando de morte. Inclusive, o versículo mais falado é João 3,16, que fala o quê? Que Deus amou tanto ao mundo que entregou à morte o Filho. Toda hora Ele está falando de morte. Então, é muito importante que a gente entenda o que é a morte segundo o olhar de Deus. Amém?
que eu vou dar um spoiler para vocês, mas o Senhor nos convida para morrer. Então, nós precisamos entender o que é isso. E não é à toa que Pedro ficou escandalizado quando ele disse que tinha que morrer. Porque Pedro também não entendia o que era a morte mesmo. Ele acabou de ter uma revelação, mas ele não entendia o que era a morte. A morte era algo ruim. E aí, é tão interessante que o que Jesus responde para Pedro? Ele não falou, Pedro, você não entende. Ele fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Olha, se Jesus fosse discipular a gente, será que a gente aguentaria? Né? Você fala um negocinho assim, a pessoa espana. O que Jesus falou para Pedro? E na frente de todo mundo, tá? Pedro foi lá, falou um negócio, aí ele foi, voltou na frente de todo mundo e falou, para trás de mim, Satanás. Foi isso. É pesado, né? E aí ele continua assim, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E a verdade é que a gente é assim também. Eu me coloquei no lugar de Pedro, eu falei, Deus, eu não sei se aguentaria isso aqui não. Mas no final, põe no 34. Olha o que ele explica, e é aqui que eu quero focar. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser vir a mim, a gente não canta aqui toda hora, não é? Aqui o caminho, aqui o manual. Se alguém quiser vir a mim, aqui está após mim, mas é a mesma coisa. Negue-se a si mesmo. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. E é legal que o Senhor está te dando uma opção. Você pode não querer ir até Ele. Mas, se você quiser ir até o Senhor, esse é o caminho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quem encontrou a morte aqui? Qual é o caminho para encontrar o Senhor? Morrendo. É isso. Porque se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perder. Mas se eu quiser encontrar a salvação, e o que é mais do que isso, do que encontrar o Senhor, eu preciso perder a minha vida. Para viver, grave isso. Para viver as coisas de Deus, você precisa morrer. Para viver as coisas de Deus, você precisa morrer. Para viver a sua... tem pouco glória, né? Nessas... Ai, é bom demais. Para viver a sua identidade. Quem realmente você é. Isso aqui é tão legal, porque a vida de Jesus representa muito como a nossa tem que ser. E Pedro tinha acabado de revelar quem Jesus era. Você é o Cristo, o Messias, que haveria de vir. Aí no versículo seguinte, Jesus fala, mas para isso eu vou ter que fazer isso e morrer. E aí depois que Jesus morreu, ele fez o que de fato ele tinha que fazer aqui na terra. Então a identidade dele foi confirmada ali. Mesma coisa com nós. O Senhor já fala que nós somos. Quantas promessas a gente já não escutou? Quantas coisas você já não escutou que você se compara atualmente? Você fala, eu? Mas a verdade é que para a gente chegar neste lugar, nós precisamos de fato morrer mesmo. Eu sei que isso é muito confuso. Porque a nossa carne não gosta disso. A nossa carne, eu me lembro lá no hospital, eu me senti super mal. Porque eu falei, Deus, eu estou tão apegada. Meu Deus, eu achava que não era. Né? Mas a nossa carne não entende isso. Jesus cumpriu o propósito dele quando ele morreu na cruz. E para a gente cumprir o nosso propósito também nós precisamos morrer. A cruz é um escândalo mesmo. A cruz é contra a nossa carne mesmo. Como assim? Deus entregou o homem para morrer por mim. Por mim que era inimigo de Deus. A palavra vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E você acha que Deus, que entregou o próprio filho dele, ele também não vai nos levar a um lugar que a gente também não vai entender, que a nossa carne também não vai fazer sentido? A pastora falando do amor. O amor tudo sofre. Isso é muito contra a nossa carne.
Isso é muito contra o meu instinto. Deus nos chama para morrer, para assim então viver. Quem quer viver? Tem que morrer. Olha o que fala em Gálatas 2:20. Olha o que fala. Gálatas 2:20. Tá, eu vou ler aqui. Travou? Gálatas 2:20. Olha só. Eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Cristo foi o quê? Crucificado. E o que está falando? Eu fui também. Eu morri junto com Ele. Então não sou eu quem vivo mais. E é tão mais fácil você viver como morto, gente. Vamos lá. Morto não fala muito, né? Morto não reclama. Morto não se ofende. Ah, a Camila me xingou, eu estou morta mesmo. Né? Ela está falando para quem está morto. Morto não se ofende. Morto não vai ter os próprios desejos. Entendeu? É mais fácil viver como morto. Mas se a minha carne está muito viva, como é que Cristo vai viver em mim? Como Cristo vai viver em mim se eu não fui crucificado? Não tem como. Por isso que eu achei legal que a pastora falou, a gente ora. Senhor, se revela através de mim. Me usa, Deus. Porque o que é o Senhor nos usar? Ele está se revelando através de nós. Mas a Bíblia fala como já isso tem que acontecer. Tem coisas que a gente tem que orar mesmo. E tem que orar. Mas tem coisa que a Bíblia já fala o que você tem que fazer. Amém. Se você não aceita que vai morrer, você não tem parte com Deus. Se alguém quiser me acompanhar, me seguir, negue-se a si mesmo. Se você quiser que Cristo faça morada dentro de você, morre. Acho que eu nunca falei tão morrer na minha vida, meu Deus. E é interessante que Jesus ele vai repreender Pedro e ele vai repreender Satanás. E se você parar para pensar, caramba, por uma coisa tão simples. Mas não é simples. Por quê? Eu só vou seguir Cristo se eu morrer. Pedro estava falando exatamente para isso não acontecer. E se vocês olharem, o inimigo ele não vem bonitinho, ele não vem feio. Ele vem trazendo coisas politicamente corretas na sua mente. Isso aqui não faz sentido, não. Nada a ver. E realmente, se eu fosse Pedro, eu estaria ali junto. Como assim? O Messias, o Senhor que está lá escrito em Jeremias e Daniel, e em todos os versículos da Bíblia falam de Jesus, do Antigo Testamento. Mesmo que não seja o messiânico épico, ele revela Jesus. Todos. Como assim ele está aqui na minha frente? Acabou de ser revelado, ele está falando que vai morrer? Não é? Eu acho que eu faria igual Pedro. Mas é exatamente isso que o inimigo faz. Não, isso aqui, Maria, não tem nada a ver. Por quê? Ele está falando uma coisa que é confortável. O inimigo, ele sempre vai nos levar a um lugar confortável. Mas Deus nos leva para o desconforto. Morrer é confortável? Eu nunca morri, né? Não sei. Eu não cheguei muito perto, não, mas eu fiquei pensando, Deus. Não, eu fiquei sem respirar. Isso foi muito ruim, foi muito desconfortável. Muito desconfortável. Morrer não é confortável. E o inimigo, se vocês observarem, ele sempre vai estar levando a gente. Deus está puxando a gente para o desconforto. Lê a Bíblia, ora. Isso é o básico do desconforto, né? Mas, às vezes, não fala isso. Sai de perto desses amigos. Faz não sei o que, vai para a igreja. É desconfortável. E ele traz o conforto. Jesus transforma as pedras em pão. Se você está muito desconfortável, cuidado. Satanás, as pessoas falam que ele tem prazer na nossa morte. Depende qual morte. Ele não tem prazer na morte do espírito, ou na morte da carne. Quando a gente mata a nossa carne, quem cresce? O espírito. Por isso que toda hora ele está chamando a gente para matar o espírito. Toda hora ele está chamando a gente para matar o espírito.
e dá vida à carne. É uma guerra, não é? Engraçado, o pastor falou, até anotei aqui. E justamente Pedro estava sendo usado para não matar a carne. Não matar a carne. E às vezes, matar a carne é você desagradar as pessoas. Eu estava falando para aluno, para o Thierry, acho que ontem. Eu estou nem aí mais. Eu não estou nem aí. Você vai ficar feliz? Amém. Se não vai, é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Mas, muitas vezes, é mais confortável agradar os homens. É que você está vendo, é mais confortável agradar os homens do que agradar a Deus. Mas Deus não chamou a gente para o conforto. E aí o legal é que quanto mais você vai sendo desconfortável, mais fácil fica, sabe, gente? Mais fácil vai ficando. Olha o que fala em João 11, aí eu vou ler aqui, tá? João 11 para a gente acelerar. 25, se você quiser pôr. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos para o Antigo Testamento? Põe lá em Êxodo 33. Eu amo esse versículo. E ele fala muito para a gente sobre isso. 13. Êxodo 33, 13. Esse aqui, se vocês foram na igreja um ano inteiro. Você falou isso aqui, não falou, tia? Na semana passada? Eu acho que sim. Mas tudo bem, vocês vão relembrar. Olha só. Eu acho que falou assim. Ou na quarta-feira. Se te agradas aqui é o Senhor conversando com Moisés. Né? E Moisés está falando. Se te agradas de mim, porque o Senhor acabou de falar que se agradava dele. Foi, né? Se te agradas de mim, revele-me os teus caminhos para que eu te conheça. E continue sendo agradável a ti. Lembra-te do que essa nação... Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés, a gente tem que ser igual a Moisés. Você está falando, vou com você. Não, eu quero mais. Moisés, cadê o Moisés em nós? Moisés é bom demais. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Deus, eu não quero só um anjinho. Eu não quero só uma nuvenzinha. Eu quero o Senhor. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar contigo, com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? O Senhor se agrada com a fome. O Senhor se agrada com o nosso desejo de ter. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede. Será que as nossas orações mudam o caminho do Senhor? Será que é essa oração que a gente está fazendo? Eu vou colocar com Moisés lá só um anjo. Não, eu quero o Senhor. E o Senhor fez. E o Senhor se agrada pela nossa fome. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. E o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu, eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na tua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. Olha só. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você não poderá ver a minha face e continuar vivo. Só pode ver a face de Deus quem estiver morto. Vivos não veem a Deus. Só pode ver a face de Deus quem estiver morto. Isso é tão interessante, a gente tem falado muito desse versículo. O que é a vida eterna?
A vida eterna, João 17:3, é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E Moisés estava pedindo isso. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Me mostra a tua glória. Me revela. Moisés estava pedindo a vida eterna. Eu quero te conhecer. Mas Deus fala que não é possível. Não faz sentido. Se você for parar para pensar. Deus fala que a vida eterna, João 17:3, é conhecer a Deus e a Cristo, aquele que enviastes. Moisés está pedindo a vida eterna, pedindo a glória. Quer conhecer a Deus. E Deus fala que não é possível? Só se tiver vivo. É forte, gente. Eu brinco que Deus nos dá a opção mais ou menos. A gente tem a opção, mas é melhor não ter, né? É melhor ter só aquela lá. Romanos 12:1 vai falar o seguinte. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Olha, Novo Testamento. Paulo está dizendo, nós temos que nos oferecer como sacrifício. Quem lembra lá no Antigo Testamento o que é sacrifício? Vamos lembrar lá de Abraão e o filho dele, Isaac. O sacrifício era morte. Paulo está dizendo que nós temos que nos apresentar como um sacrifício. Se sacrifício não for morrer, o que é? E o legal é que sacrifício vivo. Você ainda vai ficar mexendo aí um pouquinho. Ai, ai. Tá todo mundo com cara de morto. Amém. Quanto mais eu morro, mais perto de Cristo eu estou. Quanto mais eu morro, mais perto do Senhor eu estou. E a gente, às vezes, entende isso e foge disso. Se a gente olhar lá em Êxodos, o que o Senhor fala para Moisés? Manda o povo se consagrar 3 dias e vamos subir no monte junto com você. Porque eu vou mostrar a minha glória. Eu vou mostrar quem eu sou. Aí eles fizeram isso, né? Eles se consagraram. Quando o clima de morte começou a chegar, barulho, estrondo, terremoto, clima de morte. O que é que eles fizeram? Fugiram. E a gente faz isso mesmo. Quando Deus começa a pedir coisas que vai matar a nossa carne, a gente começa a fugir. E a gente começa a ser como o povo. Não, Moisés, vai lá você, morre você lá. Enfrenta o estrondo, o barulho, o terremoto, que é a presença de Deus. Sobe lá e volta cá, fala para mim. O que é que Deus estava falando? Só que a gente sabe que isso não dá certo, né? Mas a gente fica assim. A maioria dos crentes entram neste lugar. Porque vai ter um momento. Deus te tirou do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus te deu maná. Deus deu a água da rocha. Mas vai ter um momento que Ele vai mandar você subir no monte. E o clima de morte vai chegar. Ele vai começar a te pedir coisas. Ele vai começar a pedir renúncia. Andar com o Senhor é renúncia. E aí cabe a nós decidir se a gente vai subir ou não. Amém? Está acabando. Eu estou falando tanto de morrer, né? Mas eu gosto de ser muito prática. Então, sempre no final eu falo como que você vai fazer isso, né? E o que é morrer? O que morrer representa para nós no dia de hoje? Eu trouxe 3 pontos. Primeiro ponto, e esse é o mais importante. Isso aqui é praticamente morte em outra palavra, que é arrependimento. Arrependimento é matar a carne. Arrependimento é morte. Não tem glória sem arrependimento. Não tem vida sem arrependimento. Isso é tão interessante que eu estava lendo Jeremias e às vezes a gente acha que até esses profetas não precisaram passar por isso. Jeremias começou a ver o pecado de todo mundo. E ele começou a se arrepender, se arrepender, se arrepender, se arrepender. E aí, se você olhar, por que ele está se arrependendo? Não é nem ele, né? E aí o Senhor fala assim, eu te aceito. E eu vou te restaurar para te usar. Para ser usado pelo Senhor, tem que ter uma vida de arrependimento. Até que a gente acha que não precisa, todo mundo precisa. Precisamos ter uma vida de arrependimento. Se você não tem uma vida
de arrependimento, ou se você tem algo que você precisa se arrepender, eu preciso te dizer que a sua vida está parada. Sem arrependimento, você não caminha. Você não anda. Você pode ter até andado, mas aconteceu algo que você precisa se arrepender, você paralisou. E é o que a Vivi orou. Salmo 139 tem que ser a nossa oração diária. Sonda-me, Senhor, me conhece, conhece o meu coração e vê se tem algo que te ofende. E se tiver, me coloque no caminho da eternidade. O Senhor vai nos mostrar o que nós precisamos se arrepender. Se tem uma coisa, eu já falei para vocês, eu amo estudar os avivamentos e ver as histórias de avivamentos, porque eu quero saber o que era necessário para aquilo acontecer. Era muita oração? Era muito jejum? Não, isso aí era a segunda parte. Era muito arrependimento. Todo avivamento é marcado por arrependimento. Não tem como. Todo avivamento é marcado por arrependimento. E o avivamento, antes de começar no coletivo, começa no individual. Então, se eu quero trazer esse avivamento para o coletivo, e nós queremos, tem que começar aqui. É eu começar a me arrepender. Isso é morrer. Quem está pronto para morrer? Estou sentindo um cheirinho, né? De fundo é ruim, né? Tinha uns caras aí que eles não estão mais indo, que trabalhavam na funerária. Segunda coisa, arrependimento também? Segunda coisa, eu coloquei até pouco, porque eu já falei muito aqui. Obediência. Nós sabemos que tem uma guerra entre o espírito e a carne. A desobediência é a carne gritando dentro de você. Pessoas desobedientes são pessoas que estão cheias da carne. Cheias da carne. Pessoas que não conseguem obedecer a Deus. Esquece, pode esquecer tudo. Está mais que parado. Não é? Obediência também é morrer. Ei, Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo aquilo que ele sofreu. E ele foi obediência até a morte. E morte de cruz, a mesma morte que a gente leu aqui, que nós fomos chamados para ser crucificados com ele. E vai ser o mesmo caminho que ele, caminho da obediência. E o terceiro, eu não vou... Não, dá para ler sim. Vocês vão esperar 5 minutinhos? Põe aí Colossenses 1. 24, eu amo que Deus ele sempre confirma as mensagens. Ó, olha o que está falando aqui. Ai, quase que eu caio. Agora, isso aqui é Paulo. Agora, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo. Gente, a gente está vivendo isso aqui. Sério, a Bíblia confronta. A gente está completando os sofrimentos de Cristo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Pode pôr só o 24 mesmo. Terceiro ponto de morte que o Senhor nos chama é morrer pela igreja. É morrer pela igreja. De verdade. É muito mais confortável a gente estar em outro lugar. Não é? Ontem os jovens ficaram... Foi ontem? Hoje é domingo? Foi ontem, sábado, né? Os jovens ficaram brincando, né? Que o Mateus estava querendo ser líder de jovens. Né? Ele estava querendo ser o próximo líder, que ele falou que ganhou de mim no quiz, então ele tinha que ser o líder. Aí a Patrícia chegou para ele, você quer mesmo ser caluniado? Você quer mesmo ficar falando mal de você nas costas? Você quer mesmo ter que ficar ouvindo o povo? Isso aí não é ruim não, né? O povo chorando, a Paixão falando, o povo chorando por você. Ficar horas no telefone. Você quer mesmo, Mateus? Morte é o mesmo sofrimento pela igreja. Nós estamos sofrendo pela igreja ou nós estamos sofrendo por causa da igreja? Nossa, como a igreja me faz mal. Ai, meu Deus, o pastor fica falando isso. Ai, mas, sei lá, vou falar de mim, a Dandara foi grossa comigo. Ai, mas a Vivi não sei o quê, não sei o quê. Ei, o Senhor nos chamou para sofrer por causa da igreja. Vou sofrer mesmo, por causa da igreja. Isso é morte.
Jesus morreu pela igreja. E nós também temos. Amar o próximo. É difícil. Deus quer trazer fogo no altar. Deus quer nos incendiar. Deus quer trazer fogo no altar. Mas fogo não se pega sozinho. Para vir o fogo, tem que ter um sacrifício. Fogo não se pega sozinho. Para vir o fogo, tem que ter o sacrifício. E o sacrifício sou eu. Sou eu me colocando no altar e o Senhor manda o fogo dele. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. E não tem coisa melhor do que ser um sacrifício para o Senhor. Eu sei que eu falei que a gente tem que morrer, né? É muito bom morrer para Cristo. É muito bom viver morrendo para Cristo. De verdade, eu tenho provado disso. Ironicamente, ano passado foi o ano que eu mais morri. Não, já estou em 2026, gente. Esse ano foi o ano que eu mais morri em todos os sentidos. Fisicamente, em todos os sentidos. E é o ano que eu estou mais perto de Deus também. E é muito bom, eu não me arrependo. É um ano que eu estou mais satisfeita com o Senhor. Quando é que o Senhor que tem que estar satisfeito comigo, né? Quando é que eu vou estar insatisfeito com Deus? Porque quando eu morro e eu me esvazio, Ele me preenche. E o que tem melhor do que está dentro de mim do que Ele? Quando eu quero viver para minha carne, eu só ocupo o lugar que Deus era para estar ocupando. Não tem um espaço dentro de você do tamanho de Deus. Não existe isso. Tudo tem que ser Deus. Enquanto eu não tiro tudo, Deus não ocupa tudo. Feche seus olhos, vamos orar. Se você quer provar o quanto morto você está, é só você ver o quão difícil é para você fazer orações difíceis. Será que você consegue falar, Deus, me tira tudo que tem que tirar? Ou essa oração é muito difícil para você? Se for, a carne está gritando. Será que você consegue orar, Senhor? Eu abro de mão de qualquer coisa? Será? De verdade? Sabendo que Deus escuta a sua oração? Sabendo que Deus vai responder e que Ele vai pedir para você abrir mão? O quão fácil for para você fazer isso é o quão morto sua carne está. O quão difícil for é quanto viva ela está. Aí precisa morrer mais. Quem está pronto para fazer orações difíceis? E receber tudo de Deus. A gente acha que Deus não quer derramar. Ele é o mais interessado em fazer isso. Só que o Senhor está esperando o sacrifício no altar. O fogo está pronto. O fogo está pronto. Mas ainda não há sacrifício. Ainda não há morte, ainda não há renúncia. Ainda não há arrependimento. Ainda não há obediência. E a verdade é que o Senhor é bem paciente. E Ele vai continuar esperando. Para muitas pessoas aqui não é mais orar o problema. Para muitas pessoas aqui não é mais jejuar, não é mais pedir. Entendo o que eu estou falando, não é que nisso não precisa. Mas é um passo de arrependimento e de obediência a Deus. Tem muita gente que acha que Deus já está cansado de ouvir as mesmas orações. Só que a voz do Senhor, Ele te respondendo, você calou. E o Senhor está respondendo tudo. Mas muitas vezes a gente é como Pedro. E repreende quando o Senhor fala de morte. Quando o Senhor fala que vai ter que morrer, nós repreendemos. Ele repreendeu Jesus e nós estamos fazendo isso toda hora com o Espírito. Vamos orar. E eu gostaria que você não fosse um ouvinte essa noite. Você já ouviu demais.
Eu gostaria que você falasse. Que você falasse com o Senhor. Se for arrependimento, se arrependa agora. Não perca tempo. 1 segundo com o Senhor é melhor que 1000 anos. Se for agora o arrependimento, for agora que Ele vier, amém, aproveite isso. Se for obediência, obedeça. Mas pergunta para Deus. Deus, o que eu tenho que matar? Qual parte de mim que tem que morrer? O que é que eu estou deixando vivo que te desagrada? Deus vai te falar. Amém, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo, eu te convido aqui mais forte. Venha sobre cada um que está aqui, Espírito, e mostre aquilo que ainda está vivo, que o Senhor quer morto. Pai, tudo que estiver vivo, Pai, que não te agrada, que te ofende, que nos afasta do Senhor, nos mostra. Pai, nós cansamos de chorar pedindo mais. De verdade, Senhor, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Nós precisamos ser sinceros com Ti, Pai. Nós cansamos de chorar pedindo mais. Pedindo mais a Tua presença, nós sabemos que é a nossa responsabilidade. Mostra-nos, Deus, o que é que nós precisamos matar. Nos dá facilidade, Pai. Que seja fácil para nós. Que nós não sejamos apegados às coisas deste mundo, Senhor. Ao nosso orgulho, ao nosso ego, ao nosso próprio entendimento, Deus. Pai, eu sei que há muito mais. Oh, meus irmãos, há muito mais. As águas estão nos nossos tornozelos. O Senhor nos convida para nadar. Há muito mais, Senhor. E nós queremos, Pai, entrar neste lugar. Custe tudo. Custe a nossa vida. Custe nossos sonhos. Custe nossos desejos. Pai, é o único lugar que faz sentido para nós, Senhor. Custe as nossas coroas, Deus. Nos leva, Senhor, ao caminho da eternidade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Sente aí, queridos.